Oi, eu me chamo Gediano, sou estudante da Escola Paraíso do Aramã, segundo ano do ensino médio. O tema do meu grupo é sobre racismo e discriminação social. O meu grupo é composto por 5 integrantes: Andrei, André, Gedian, Samuel e Santo. Vamos lá. Racismo. Racismo é uma forma de preconceito e discriminação prevista em lei contra o indivíduo ou grupo por conta da sua cor ou etnia. Racismo. É preciso apagar o racismo da nossa sociedade e manter viva a história de luta de negros e indígenas para que essa barreira não se repita no futuro. O racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Devemos, no entanto, nos atentar para uma distinção conceitual importante. Racismo, discriminação e preconceito não são exatamente a mesma coisa. Causas do racismo. As origens modernas do preconceito racial remontam ao século XVI e XVII, período de expansão marítima e comercial, além da localização do continente americano. Nesse momento, podemos perceber marcadas na história a escravização dos africanos e o genocídio de povos indígenas. Em busca de justificar tais ações, os europeus começaram a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia das raças. Segundo essas primeiras hipóteses racistas, somente os brancos teriam capacidade intelectual para trabalhar a terra, governar e prosperar, enquanto os negros estariam aptos apenas para o trabalho braçal. Também era comum a crença de que negros e índios não tinham alma. Isso, na visão de um cristão moderno, significava ser um animal. Como o racismo ocorre? O racismo não se manifesta de maneira única, podendo ocorrer principalmente de 3 formas. Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. Essa forma de manifestação do racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm o acesso de algum tipo de serviço ou lugar negado por conta da sua cor ou origem étnica. Quando ao racismo institucional, menos direta e evidente. Essa forma de discriminação racial ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra o indivíduo devido à sua cor. Quando há racismo estrutural, menos perspectivo ainda. O racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de modo que muitas vezes nem parece racismo. A presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas, de que nos cursos das melhores universidades a maioria esmagadora, quando não há totalidade de estudantes e branca, ou quando há uso de expressões linguísticas e piadas racistas. Racismo no Brasil. No Brasil e em outros países que utilizam a mão de obra escravizada, o racismo resulta principalmente da localização e da escravidão. No dia 13 de maio de 1888,
a promulgação da Lei Áurea proibiu a escravidão, mas não foram criadas políticas de inserção dos negros recém-libertos no mercado de trabalho e na educação. Além dessa situação, os ex-escravizados embarraram no problema da fome e da moradia, pois muitos perderam do dia para a noite as condições mínimas de subsistência das quais dispunham enquanto eram escravizados. Desigualdade social. A desigualdade social cria um ambiente próprio ao racismo e à discriminação. É importante reconhecer como a falta de acesso a recursos e oportunidades impacta grupos minoritários e perpetua a discriminação. Passando aqui outro tópico. Ação individuais. Cada um de nós pode contribuir para combater o racismo e a discriminação por meio de nossas ações. É importante estarmos conscientes de nossos próprios preconceitos e nos esforçarmos para promover a igualdade e a inclusão. Passando aqui para outro. Sistema de poder. Diversos sistemas, como o jurídico e a educacional, pode perpetuar o racismo e a discriminação. É fundamental questionar o trabalho para reformar esse sistema para garantir justiça e igualdade para todos. Olha, uma observação que eu fiz aqui. Entender esses aspectos é crucial para compreender a complexidade Oi, meu nome é Andrei, aluno do segundo ano do ensino médio. Estou aqui para apresentar trabalhos de racismo, casos de racismo. O Vinícius Júnior passou por retirados de ataques racistas em campo espanhol, atestando o racismo direto e institucionalizado na cultura esportiva da Espanha. Nos últimos anos, casos de racismo ganharam notoriedade nacional por envolverem pessoas famosas ou terem viralizado nas redes sociais. Alguns casos que tomaram grande proporção no Brasil estão relatados na matéria de 2015 da revista Exame, intitulada 5 casos de racismo que chocaram o Brasil, levantando 3 casos, sendo 2 da matéria mencionada acima. Ofensas proferidas repetidas vezes por torcedores espanhol, time da La Liga espanhola, contra o jogador Vinícius Júnior, um brasileiro que joga pelo Real Madrid na Espanha. Ofensas proferidas contra o goleiro Aranha do Santos em um jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Os torcedores do Grêmio chamaram o jogador de macaco. O preconceito em geral origina-se de diferentes maneiras, desde que estamos falando de alguém considerado diferente, historicamente julgado e tratado como inferior nesse sentido. Temos preconceito contra o gênero feminino, classe social, raça e orientações sexuais não heterossexuais. Por exemplo, já o racismo é a manifestação de um preconceito racial que ocorre em situações específicas, que uma das raças foi historicamente considerada inferior à outra. Segundo o site Agência de Notícias do IBGE, o censo de 2016 apontou que a população que se autodeclara preta ou parda no Brasil ainda carrega consigo os maiores índices de analfabetismo, menor escolaridade, menor renda mensal e maior taxa de desemprego. De acordo com a matéria, há uma desigualdade social sistêmica que leva ao preconceito racial, pois os mais prejudicados nessa cadeia são os negros, e isso somente poderia ser resolvido por meio de políticas públicas voltadas para
a valorização daqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade, afirma Otair Fernandes, professor e doutor de Sociologia da UFRJ e coordenador do Laboratório de Estados Afro-Brasileiros e Indígenas. Olá, me chamo Sandro, vamos falar sobre discriminação. A discriminação oferece tratamentos diferenciados de um indivíduo devido a características pessoais. A discriminação é uma preocupação social grave que se manifesta através do tratamento diferenciado de indivíduos e com base em características como raça, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade, estado social ou deficiências, quando motivada pelo preconceito. A discriminação resulta em exclusão, piadas ofensivas, reptérios, até mesmo violências, perpetuando com um ciclo vicioso de desigualdade na sociedade. O Brasil, apesar de sua rica diversidade cultural, enfrenta problemas significativos de discriminações, notadamente em relação à raça, orientação sexual e identidade de gênero. No entanto, vale ressaltar que a discriminação pode assumir uma forma positiva quando medidas são adotadas para auxiliar grupos socialmente desfavorecidos, visando reduzir a desigualdade econômica e social. O preconceito está associado à opinião formada sem conhecimento prévio, enquanto a discriminação ocorre quando esses preconceitos são traduzidos em ações injustas, tratamentos desigual e consequências da discriminação são vastas, incluindo violações emocionais e psicológicas. As vítimas, bem como a perda de oportunidades de educação e emprego, restringindo o potencial desenvolvimento da sociedade como um. Olá, meu nome é Samuel. Vou falar um pouco sobre a discriminação. Discriminação é a atitude social de conceder tratamento diferenciado a alguém devido a características pessoais como raça, gênero, orientação sexual, região, nacionalidade, idade, estado social ou deficiência. A discriminação é grave quando é motivada pelo preconceito, podendo resultar em piadas ofensivas, estereótipos, assédio e até mesmo a inclusão social de determinados grupos. Tudo isso alimenta mais preconceito e movimenta o ciclo pernicioso da desigualdade e da violência na sociedade. Infelizmente, o aspecto negativo da discriminação é um problema sério do mundo todo e particularmente no Brasil. Foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, após mais de 3 séculos de uso de trabalho forçado de pessoas negras e indígenas. Entretanto, nem sempre a discriminação designa o fato de, na sociedade, alguns grupos serem mais maltratados do que outros. Ela pode ser uma discriminação positiva quando designa medidas tomadas para ajudar aquelas que têm uma desvantagem social, econômica ou física.